a abordagem que estamos fazendo em cima do conteúdo de Adalto Lourenço. E agora a sua defesa do criacionismo científico, tá certo? O que é isso? Qual é a seriedade? Qual é a profundidade da sua abordagem? Qual é a seriedade com que trabalha com os temas? Vamos ver o livro Como Tudo Começou. Então, a abordagem do livro Como Tudo Começou, depois comentário de Matteo Henry, depois site Criacionismo, tá certo? Desmistificando a teoria da Terra plana. Então, começando aqui pelo livro Como Tudo Começou, Adalto Lourenço, estamos na página 122, página 122 do livro Como Tudo Começou. A biologia oferece o mais completo, o mais observável e o mais verificável conjunto de experimentos para explicar a vida, sua origem e manutenção. Contudo, a biologia e a evolução não são sinônimos. Tanto o criacionismo quanto o evolucionismo apresentam formulações e interpretações para a biologia. E aí eu já havia afirmado isso aqui. A questão não são as evidências, são interpretações. Tá? Então, muitas das vezes, grupos com determinados pressupostos têm a mesma evidência, tá certo? Mas trabalham de formas diferentes sobre esta evidência. E aí alguns têm mais respeito, né, pelos fatos, se atém aos fatos, tá certo? Declara os resultados, e outros sentem certos receios de declarar os resultados, porque isso pode contraditar certos pressupostos adotados, certa linha de pensamento, né, com enviesamento político, atendendo a determinada agenda. E aí quando vemos algumas pessoas que fecham os olhos para os fatos, mesmo que eles falem acerca, né, da criação, falem acerca do criacionismo científico, da intervenção da inteligência condutora de todo o processo. Tá, ok? Uma formulação recebe o nome de método científico, como já foi visto, quando uma evidência observável, empírica que pode ser testada, tá certo? Laboratorialmente, comprovada, pode ser refeita em outro momento e fornecer o mesmo resultado, então é empírico. É empírica e mensurável, sujeita às leis do raciocínio, é investigada com a finalidade de aquisição de novo conhecimento, ou mesmo de correção ou integração de um conhecimento prévio. As propostas da biologia criacionista obedecem rigorosamente este método, estando além disto embasadas nas leis da própria biologia, da genética e das demais áreas do conhecimento científico. O criacionismo propõe que a vida, na forma de tipos básicos, foi criada simultaneamente completa, complexa, com a diversidade básica e com uma capacidade de adaptação limitada. Como foi mostrado na sessão anterior, a vida exibe um alto grau de complexidade e engenhosidade. Essas características, sendo encontradas numa simples, entre aspas, célula, revelam sinais de inteligência e de um design inteligente. Muitos cientistas, como Richard Dawkins, Francis Crick, rejeitaram o argumento de design, planejamento intencional, considerando que a complexidade encontrada na natureza tem a aparência de um design intencional. Para eles e muitos outros cientistas, o design é um conceito fundamentalmente metafísico e a priori, sendo assim cientificamente falho. Tá? Metafísico acima da física, então é uma questão espiritual e não material. Tá? Então eles atribuem isso a um plano sobrenatural e eles são anti-sobrenaturalistas, sendo assim, de antemão, a priori, rejeitam tudo aquilo que escape a uma análise sobrenatural. Tá certo? E aí, claro, adotando esse tipo de pressuposto, aquilo que se revelar como algo que está além dos suas ferramentas de investigação, eles rejeitarão como inexistente. Não necessariamente são inexistentes, mas eles não o percebem, eles não o aceitam, né? Mesmo que dê todas as evidências, eles não aceitam. Mas esta análise do criacionismo não está correta. Pelo contrário, a inferência de planejamento é puramente a posteriori, baseada numa aplicação, baseada numa explicação inexoravelmente consciente da lógica e da analogia. A conclusão pode ter implicações religiosas, mas não depende de pressuposições religiosas. Você entendeu como que a coisa flui, como é que ela é trabalhada? Ela tem implicações religiosas, mas elas não dependem de pressuposições religiosas. Se dependesse de pressuposições religiosas, teríamos primeiros pressupostos e tentaríamos justificá-los, né, por meio de investigações.
Não é este o caminho do criacionismo científico. Tá certo? Ela faz investigações utilizando os meios de ciência disponíveis. E as suas explicações, as suas investigações, as suas teorias, tá certo? Seus postulados terão implicações religiosas, afetarão o entendimento sobre os textos de religião, mas esses textos não são seus pressupostos. A questão é, eles estão trabalhando com método científico, estão produzindo resultados, e esses resultados têm contribuído, têm elucidado melhor o entendimento acerca dos textos religiosos presentes na Sagrada Escritura. Ok? É esse que é o caminho que eles têm sido feito. Criacionismo e a origem da vida. Na década de 1970, Dan H. Kenyon, Gary Stayman, no livro A Predestinação Bioquímica, procuraram demonstrar de forma teórica a correspondente predominante do pensamento naturalista de que a vida foi predestinada bioquimicamente pelas propriedades de atração que existem entre as suas partes químicas, principalmente entre os aminoácidos nas proteínas. Esta proposta, que permaneceu por mais de 20 anos como uma das formas centrais do pensamento naturalista sobre como a vida teria surgido, veio a ser descartada após a compreensão do DNA. A resposta naturalista tornara-se obsoleta diante da complexidade do DNA, uma molécula cujas propriedades e existência não podem ser explicadas por meio de processos naturais, sendo ela mesma a portadora de toda a informação que gera complexidade. Recomendo que se assista à palestra do Dr. Enéas Carneiro, Por que eu creio em Deus. Ele vai trabalhar exatamente nesta senda. Toda a complexidade de informação que está contida no DNA humano. Diante de toda essa grandiosidade, como não crer em Deus? De que Deus de fato escreveu toda essa história humana que está presente, então, toda essa orientação para o desenvolvimento do corpo do ser humano que está presente no seu DNA, ok? Ali está a inteligência divina. Dr. Kenyon tornou-se um dos principais pesquisadores e defensores da teoria do design inteligente, o que o fez mudar de opinião sobre a origem da vida, o design encontrado na própria vida. Quando tratamos da origem da vida, temos de considerar a origem da complexidade que ela apresenta. Dizer que uma simplicidade inicial recebeu por meio de processos aleatórios, essa que é a questão, viu? Processos aleatórios, randômicos, não orientados ao acaso. Processos aleatórios e longos períodos de tempo, pequenos incrementos de informação para dar origem à complexidade atual, não constituem um argumento científico. Não constituem um argumento científico. Isso acontece porque processos que produzem complexidade podem ser avaliados quantitativamente. Portanto, ao tratarmos do posicionamento criacionista, precisamos, uma vez mais, voltar às bases da ciência para respondermos adequadamente às perguntas relacionadas com a origem da vida. Seria possível que interações moleculares randômicas tivessem criado a vida? Seria possível que interações moleculares randômicas desprovidas de qualquer propósito ou direcionamento, Derrida, né, que não há propósito na vida, né? Sartre, né? Jean-Paul Sartre, não há nenhum propósito na vida. Então temos aí pessoas que beberam na fonte, né, do evolucionismo darwinista. Veja só. Desprovidas de qualquer propósito ou direcionamento, tiveram um dia produzido o material básico que, após um longo período de tempo e processo também desprovidos de qualquer propósito ou direcionamento, tivessem produzido a complexidade encontrada na vida? Como já vimos, existem muitos que acreditam que sim, e haja acreditar. Como disse, né, Norman Geisler, não tenho fé para ser ateu, haja fé. Então, inclusive numa palestra minha, palestra de apologética, eu já falei, todos têm fé. Agora, uns direcionam a sua fé para Deus, outros direcionam para um filósofo. Creem em Nietzsche, Nietzsche diz que Deus morreu. Uns creem em Darwin e diz que tudo veio do acaso, sem orientação nenhuma, do nada. Então é a fé dele. Por quê? Não gozam de provas empíricas, não gozam de comprovações, tá certo? Não tem como apresentar evidências. Então o que você tem é a alegação. Você faz dessa pessoa o seu mestre, o seu tutor, o detentor da verdade. E você
adota o posicionamento dele, o ponto de vista dele, o pressuposto que ele coloca como uma matéria de fé. Você atribui fé à alegação dele. Você atribui fé a Karl Marx, por exemplo. Teoria do materialismo histórico. E você diz, de fato, é assim, porque Marx disse. Então, é assim que você está utilizando sua fé, entregando, né, colocando a sua fé nessas declarações, nessas pessoas, desses homens, nesse posicionamento, nesse postulado. É matéria de fé. Então, eles também necessitam de muita fé para acreditar nisso que é proposto, mas não comprovado, e que é desprovido até de argumentos lógicos. No entanto, uma resposta adequada pode ser considerada científica apenas se estiver dentro de certos parâmetros. Vamos lá? Isso. Apenas se estiver dentro de certos parâmetros aceitos pelas leis e regras da ciência, e não pelos padrões da própria resposta. Portanto, se o naturalista não for... portanto, se o naturalista não estou conseguindo entender. Portanto, se o naturalista... perdão, por isso que eu não entendi. Portanto, se o naturalismo não for a resposta para a origem da vida, obviamente deve existir uma explicação criacionista. Portanto, se o naturalismo não for a resposta para a origem da vida, obviamente deve existir uma explicação criacionista que formule esta base racional e científica para a complexidade da vida. Eis aí o criacionismo científico. Vai se preocupar, né, na pesquisa, na elaboração desta resposta dentro de um método científico, dentro de uma linguagem adequada, com informações que são capturadas, são colhidas, analisadas empiricamente. Tá, ok? Temos aí esta forma como trabalha o criacionismo científico. Já vimos nas sessões anteriores que a resposta naturalista não oferece uma proposta científica adequada. Não é a nossa intenção dizer que ela não possa ser considerada uma proposta lógica, mas sim que a sua lógica não está correta. Já foi visto no capítulo 1 que nem todo raciocínio lógico está correto. A proposta criacionista da origem da vida baseia-se primariamente na ciência das probabilidades. Para que algo aconteça, deve haver uma probabilidade razoável aceita dentro de certos parâmetros. Voltemos à questão das probabilidades. Qual seria um limite máximo razoável do número de moléculas que poderiam ter se formado em qualquer lugar do universo durante a sua existência, assumindo a idade naturalista de 13,7 bilhões de anos? Isso seria equivalente ao cálculo da probabilidade de ganharmos na loteria. O número total de combinações da loteria supostamente corresponde ao número de proteínas que possivelmente se formaria a partir dos pequenos blocos padronizados de construção. O bilhete vencedor seria correspondente ao pequeno agrupamento de tais proteínas que possuem as características especiais corretas, tá certo? Das quais um organismo vivo, como uma simples bactéria, poderia ser formado. Comecemos com o número de átomos existentes no universo, pois vida é feita de matéria conhecida, átomos. O número aceito de átomos no universo é da ordem de 10 para 80. O número 1 seguido de 80 zeros. O número 1 seguido de 80 zeros. Coloco uma nota aqui, mas tudo bem, é a citação de uma outra obra. Precisamos agora definir outros dois fatores: o tempo desde o início até hoje e o número de interações atômicas por segundo por átomo. O tempo de 3,7 bilhões de anos seria equivalente a 4,32 por 10 elevado a 17 segundos. Vamos arredondar para 10 elevado a 18, o que seria equivalente a cerca de 30 bilhões de anos. Mais que o dobro da idade atualmente aceita. Ele está dando uma margem maior, você entendeu, né? Ele falou, olha, eles falam 3,7. Tá, vamos dar um pouco mais. Tá? Vamos dizer que seriam 30 bilhões, então. Para facilitar aí, né, para a teoria evolucionista. Evolucionista naturalista. Para o número de interações atômicas por segundo por átomo, vamos assumir 10 elevado a 12. O que é um valor extremamente generoso e que inclui também a parte cinética das reações químicas. Vamos assumir também que cada interação atômica sempre produz uma molécula. Portanto, 10 elevado a 80 vezes 10 elevado a 18 vezes 10 elevado a 12.
nos daria o número de 10 elevado a 110 moléculas únicas que teriam se formado desde o início do universo até hoje, usando a idade de 30 bilhões de anos. Imaginemos que para a mais simples forma de vida primitiva aparecer fossem necessárias 1000 proteínas, das quais 999 já teriam se formado. Portanto, precisaríamos achar apenas a milésima proteína com a sequência correta de aminoácidos. Vamos limitar a 20 o número de aminoácidos necessários, pois é esta a quantidade encontrada nos seres vivos. Esses 20 aparecem nas formas direita e esquerda, dextrógenos e levógenos, sendo que apenas os de simetria esquerda aparecem na constituição da vida. Vamos ignorar este fato também e assumir apenas 20 aminoácidos. Está dando mais margem, né? Ignoremos ainda o fato de que a reação química envolvida na formação de longas cadeias de peptídeos é extremamente improvável dentro de qualquer ambiente químico não vivo, inorgânico. Portanto, o nosso alvo é apenas obter uma sequência de aminoácidos que venham a produzir uma estrutura proteica tridimensional com o menor valor possível de funcionalidade. Vários trabalhos de origem teórica, mas baseados em fatos experimentais, indicam que cerca de 50% do agrupamento de aminoácidos deve estar especificado de forma correta, tendo uma ordem correta. Se eles não estiverem nesta ordem correta, nada feito. A vida não vai surgir. Veja só. Vamos dar isso aqui, passar o texto. Vamos lá. Se considerarmos uma proteína de 200 aminoácidos, o número de tentativas randômicas não orientadas ao acaso, tá certo? Do nada, sem qualquer tipo de orientação inteligente. Se considerarmos uma proteína de 200 aminoácidos, o número de tentativas randômicas seria de 20 elevado a 100, ou 10 elevado a 130. 1,268 vezes 10 elevado a 130. Estamos considerando que dos 200 aminoácidos, apenas a metade, 50%, deve estar na ordem correta. Compare esse valor, 10 elevado a 130, com o número máximo de interações desde o início do universo até hoje. 10 elevado a 110, considerando um universo com 30 bilhões de anos e não com 13,7 bilhões. Esta análise mostra que qualquer tentativa, por mais lógica que possa ser, de explicar um mecanismo de geração espontânea da vida, terá de demonstrar que o mesmo é aceitável racionalmente do ponto de vista estatístico. Tá certo? Mesmo fazendo com que as suposições sejam as mais favoráveis ao naturalismo, a estatística mostra impossibilidade. Então veja, depois de todas estas concessões, depois de toda esta margem dada, orientando-se um cálculo lógico, né, com todas essas exigências, né, para a formação da vida, o número obtido foi 10 elevado a 130, o que não está de acordo, né, com aquilo que seria necessário, mesmo com toda a margem dada de 10 elevado a 100 a 110. Então veja que são cálculos, são raciocínio lógico, são formas empíricas de análise. Então, empiricamente, o evolucionismo fracassou. Empiricamente, o evolucionismo não se sustenta, não se comprova. Tá, ok? Então, é isso que o criacionismo científico propõe, esse tipo de investigação. Ao se fazer essa investigação e ao pessoas competentes dedicarem a ela e na sua linguagem conseguirem analisar e construir esta explicação, essas aulas, né, essas demonstrações, você vê que muito daquilo que era colocado como verdade absoluta é desmistificado, tá certo? São desfeitos, né? E desfazendo-se esses sim mitos, né? Evolucionismo darwinista, origem randômica, desfazendo-se esses mitos, fica então a possibilidade de observar aquilo que de fato está comprovado, aquilo que pode ser então comprovado através de mecanismos. Então nós temos criacionismo científico, essas ferramentas da ciência. Criacionismo bíblico, as narrativas dos textos sagrados. Onde podemos encontrar coerência. Onde podemos encontrar probabilidade, plausibilidade. Né? Onde temos de fato declarações plausíveis. Em outras palavras, como seria possível dentro de uma lógica científica aceitar um evento onde uma geração espontânea teria ocorrido?
as possibilidades são contra. Veja novamente no capítulo 1 as duas teorias que falam sobre o aparecimento de um bolo de chocolate. Aí faz essa parábola aqui, né, para explicar as probabilidades de um surgimento randômico, né? Veja, esse tipo de leitura que estou fazendo, essas informações que estou disponibilizando, é para você ver o risco do teísmo evolucionista. Teísmo evolucionista adotado por Champin, por exemplo. E a forma como ele se posiciona em relação ao criacionismo da Terra Jovem, ou o criacionismo Fiat, né? Que tudo foi criado pela palavra de Deus, que os 6 dias são literais. Ele de fato despreza totalmente. E afirma, né, pelo menos se mostra mais favorável, a teoria da lacuna, a teoria do teísmo evolucionista. Ele também não é tão teoria evolucionista, é muito mais teoria da lacuna. Tá, okay? Mas a teoria da lacuna também é a tentativa de abrir um espaço na Bíblia para se encaixar o evolucionismo nela. Tá, okay? Então, ele inclusive faz essa afirmação, né, que os dias foram literais, mas houve uma lacuna. Nessa lacuna houve todas as eras geológicas. E são todas concessões. E são concessões a algo que é logicamente improvável. Então não adianta nós abrirmos mão da autoridade bíblica. Não será frutuoso, não será algo que produzirá algo bom. Não será algo que trará edificação para a vida das pessoas. E não estará em acordo com a verdade dos fatos. Sendo que a probabilidade de uma geração espontânea do ponto de vista estatístico não existe. A proposta criacionista torna-se ainda mais evidente. Se algo não pode ocorrer naturalmente é porque foi criado. O argumento é simples e direto. Linguagem estrutural codificada, aqui no livro Como Tudo Começou, tá? Como Tudo Começou, de Adalto Lourenço. Ele dará continuidade aqui com linguagem estrutural codificada. Mas eu encerro aqui porque já conseguimos então comunicar aquilo que pretendíamos falar acerca do criacionismo científico, do seu valor, da sua importância, da sua grande contribuição. Tá? Então recomendo os 2 livros, né? Com certeza há outros, mas os 2 que eu conheço aqui, que são muito importantes para essa análise que estamos fazendo em cima de Gênesis, essa análise acerca do criacionismo científico, tá certo? E essa defesa da ortodoxia bíblica e da leitura literal, né? Do favorecimento à leitura literal do texto da Sagrada Escritura. E como essa leitura literal vai favorecer a nossa vida e como de fato nós vamos nos posicionar crendo no Deus sobrenatural, crendo no Deus todo-poderoso, crendo no Deus que de fato tem um propósito para toda a existência. E como a humanidade tem perdido, tirando Deus do coração, os homens não têm mais Deus no coração, sendo assim, não encaram o ser humano como seu próximo, e sim como seu adversário na corrida evolucionista. Tá? Então as teses elaboradas por Darwin depois foram reaproveitadas por Francis Galton, tá certo? No desenvolvimento aí da eugenia. E dentro dessa perspectiva da eugenia, muitos cientistas nazistas trabalharam fazendo testes em seres humanos, utilizando-os como cobaias, uma vez que não eram seu próximo, mas simplesmente outros seres inferiores no seu ponto de vista, tá certo? Eles se fartaram de beber em Nietzsche, tá certo? Teoria do super-homem, de que Deus morreu, de que a religião e os códigos éticos, morais, são simplesmente formas do fraco limitar a força do forte, e que o forte tem todo o direito por ter poder, por conseguir se impor, tá certo? Vimos aí toda a desgraça, toda a mazela que se produziu a partir dessas perspectivas. E como Deus, sendo tirado do coração do homem, como ele retorna a um estado bestial. Ele se torna de fato uma besta fera, perigosa, que causa risco para si e para todos que estão à sua volta. Devemos se levantar os piores seres. Na religião não existe violência? Sim, existe, porque existe distorção. Existem muitos que manipulam os textos sagrados para atenderem aos seus próprios interesses. Assim, temos muitas das vezes o envolvimento de instituições religiosas com algo sangrento, terrível, injusto, algo que de fato vem trazer escândalo. Mas são distorções sobre a verdade. A verdade fundamental é comunicada pelo Senhor Jesus Cristo. Que cada um ame a Deus acima de todas as coisas, o amor a Deus em primeiro lugar e o amor ao próximo como a si mesmo. E acerca do próximo, ele nos conta a parábola do samaritano. O próximo é aquele que precisa de você, ele é seu próximo, independentemente de nacionalidade, raça, etnia, questão social. Se ele precisa, ele é seu próximo. Então, veja só como
A verdade bíblica, sendo tirada do coração dos homens, traz a destruição sobre toda a sociedade. E aí vemos que estas teorias que não são comprovadas empiricamente, logicamente, cientificamente, elas têm causado, na verdade, grandes males à sociedade. Elas precisam ser atacadas desde a fonte. E precisa o texto bíblico, a verdade bíblica, o poder de Deus, a soberania de Deus, o juízo que Deus vai trazer sobre toda a terra, o propósito de Deus com a criação, ele precisa ser afirmado com ênfase. Não pode ser falado com timidez. Não pode ser falado só com anedotas ou com explicações mirabolantes. Ele tem que ser falado, ele tem que ser esclarecido, tem que ser comparado com elementos de investigação científica. Por isso que eu trouxe aqui conteúdo do criacionismo científico. Então, com isso, nós encerramos aqui essa contribuição sobre a questão do Adalto Lourenço e passamos para uma leitura que eu acredito que também vai ser muito edificante do comentário bíblico de Matthew Henry. Comentário bíblico de Matthew Henry, tá certo? Quero falar acerca da ação do Espírito Santo sobre a criação. Então entramos aí nessa argumentação acerca dos 6 dias, né? acerca dos dias da criação, acerca dos dias literais, e ficou para trás com um tanto vago a questão da atuação do Espírito Santo. Por isso que eu quero trazer aqui, tá? Para deixarmos aqui pontuado de uma forma muito enfática a importância e o valor da atuação do Espírito Santo no processo da criação. Por isso que eu quero trazer aqui esse texto de Matthew Henry. Veja só. Comentário bíblico de Matthew Henry, volume 1, a partir da página 3.2 aqui. Aqui está a obra da criação em seu embrião, verso 2, onde temos um relato da primeira matéria e do primeiro movimento. Adalto Lourenço falou as bases, né, materiais para a criação de todo o universo, céus e terra. Que maravilha. Um caos foi a primeira matéria. E aí a explicação sobre o Tohu e Bohu. Elas não se tornaram um caos por causa de uma destruição, como será na visão de Jeremias e Isaías. Ali sim, tornou-se um caos devido a uma destruição. Aqui estava em caos porque ainda não havia sido moldado. Havia os elementos básicos, mas eles não estavam, não havia acontecido o assá, havia acontecido o bará, tá certo? Foram trazidos à existência, mas não assá, não haviam sido ainda formados, não havia dado uma forma a eles. Então, por isso o caos presente ali, veja só. Um caos foi a primeira matéria, ela é aqui chamada de terra, embora a terra propriamente dita não tenha sido feita até o terceiro dia, porque ela se parecia muito com o que depois foi chamado de terra, mera terra destituída de seus ornamentos, e era com uma massa pesada e desordenada. Também é chamada de abismo, tanto por uma vastidão, como porque as águas que foram depois separadas da terra estavam agora misturadas com ela. A partir desta imensa massa de matéria, todos os corpos e até mesmo o firmamento e os céus visíveis foram depois produzidos pelo poder da palavra de Deus, criacionismo bíblico. O Criador poderia ter feito a sua obra perfeita a princípio, mas por esse processo gradual ele pode mostrar qual é ordenadamente o método de sua providência e de sua graça. Observe a descrição deste caos. Primeiro, não havia nele nada desejável de ser visto, porque era sem forma e vazio, Tohu e Bohu, confusão e vazio. Assim estas palavras são traduzidas, e aí ele vai fazer referências, Isaías vai usar, né, e depois Jeremias também vai usar, mas sempre nessa perspectiva. Ali em decorrência de uma destruição, aqui em decorrência de não haver ainda sido empregado o assá, né, a modulação, a formatação. Hebreus 10:1, a terra é quase reduzida à mesma condição outra vez pelo pecado do homem sobre o qual a criação geme. Ainda cita Jeremias, né, a mesma estação, acerca do caos, a destruição decorrente da guerra. Não há nenhuma beleza verdadeira para ser vista, nenhuma plenitude satisfatória para ser desfrutada nesta terra, mas somente em Deus. Mesmo se houvesse qualquer coisa desejável para ser vista, não havia luz para vê-la, porque as trevas espessas estavam sobre a face do abismo. Deus não criou essas trevas, como é dito que ele criou as trevas de aflição, de Isaías 45:7, porque foi só a falta de luz
a qual não se poderia dizer que faltava até que algo fosse criado para ser visto